Sanjaya disse: desse modo, eu ouvi a conversação de duas grandes almas, Krishna e Arjuna, e esta mensagem é tão maravilhosa que meu cabelo se arrepia. Puro êxtase, né, Bimala? Sanjaya vacha iti aham vasudevasya partasya cha mahatmana samvadam imam ashroshan adibhutam maharshanam. O Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 18, verso 74. Não tem nada que dá mais prazer do que ouvir sobre Deus, de fonte autorizada, é claro, né? Tem esse detalhe. No começo do Bhagavad Gita, Dhritarashtra perguntou a seu secretário Sanjaya o que aconteceu no campo de batalha de Kurukshetra. E pela graça de seu mestre espiritual Vyasa, o estudo inteiro foi relatado ao coração de Sanjaya, e este explicou desse modo o tema do campo de batalha. É como se tivesse uma televisão filmando, né? Uma estação de televisão, né, Bimala? Filmando todos os ângulos, todos os cantos. Então, essa é a verdadeira vidência. O cara que vê o que ele quer, a hora que ele quer e onde ele quer, do jeito que ele quer. Não acontece como as pessoas enfantasmadas, que não vê o que quer ver, não sabe quando vê, e se vê não tem certeza. Não vê, não sabe, não vê o que quer ver. Ao contrário de Sanjaya, Sanjaya estava vendo tudo que estava acontecendo no campo de batalha e falando ao rei, que ele era secretário do rei. A conversa foi... Não, tá certo, não pulei. Tá, lê de novo. Então, pela misericórdia de seu mestre espiritual, Vyasa viu o estudo inteiro e foi relatado ao coração de Sanjaya, e este explicou desse modo o tema do campo de batalha. A conversação foi maravilhosa porque nunca acontecera uma conversação tão importante assim entre duas grandes almas, e nunca aconteceria outra vez. Krishna estava explicando o que Sanjaya estava vendo. Sanjaya estava vendo Krishna explicar todo o conhecimento a Arjuna e Arjuna fazer muitas e muitas perguntas, todas as perguntas que a gente gostaria de fazer a Deus. Tem gente que... tem gente que faz planos, né? Não, se eu encontrar com Deus, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo, né? E Arjuna é essa pessoa que está fazendo isso, está perguntando tudo para Krishna, o dono da verdade, a fonte de todo o conhecimento, a verdade absoluta. E isso, diz aqui Prabhupada, que não aconteceria outra vez. E Sanjaya estava vendo tudo isso. É maravilhosa porque a suprema personalidade de Deus, Krishna, está falando sobre si mesmo e sobre suas energias para a entidade viva Arjuna, um grande devoto do Senhor Krishna. Então, a melhor pessoa para falar sobre Deus é Ele mesmo. E o Bhagavad Gita é isso, é Deus falando pessoalmente sobre Ele, tudo o que Ele gosta, o que Ele não gosta, o que Ele acha certo, o que Ele acha errado. Então, tudo que a gente precisa saber sobre Deus, falado pelo próprio Deus e escrito pelo próprio Deus, está no Bhagavad Gita há mais de 5.000 anos. Então, se seguirmos os passos de Arjuna para compreender Krishna, então nossa vida será feliz e exitosa. Sanjaya realizou isto. E à medida que começou a compreender, relatou a conversação a Dhritarashtra.
Agora se conclui que onde quer que estejam Krishna e Arjuna, a vitória. Então, tá vendo, Bima? Tem Krishna, tem Arjuna, tem vitória, porque a vitória está sempre do lado de Deus e dos verdadeiros servos de Deus. Pela misericórdia de Vyasa, eu ouvi estas conversações, as mais confidenciais, diretamente do mestre de todo o misticismo, Krishna, que falava pessoalmente para Arjuna. Vyasa era o mestre espiritual de Sanjaya, e Sanjaya admite que, por misericórdia de Vyasa, ele pôde compreender a suprema personalidade de Deus, Krishna. Isto quer dizer que uma pessoa tem que compreender Deus, Krishna, não diretamente, mas através do meio do mestre espiritual. Como a gente está fazendo aqui, né? Nós estamos ouvindo o mestre espiritual do universo inteiro, que é Srila Prabhupada, explicando Krishna, Sanjaya, Arjuna, o Bhagavad Gita. Todos os detalhes estão sendo aqui explicados pelo mestre espiritual Srila Prabhupada, o Jagat Guru. O mestre espiritual é o meio transparente, embora seja verdade que a experiência é direta. Este é o mistério da sucessão discipular. Quando o mestre espiritual é autêntico, a pessoa pode ouvir o Bhagavad Gita diretamente como Arjuna o ouviu. Existem muitos místicos e yogis em todas as partes do mundo, mas Krishna é o mestre de todos os sistemas de yoga. A instrução de Krishna está explicitamente declarada no Bhagavad Gita. Renda-se a Krishna. Uma pessoa que assim o faz é o yogi mais elevado. Isto se confirma no último verso do 6º capítulo, Yoginam Api Sarvesham. Narada é o discípulo direto de Krishna e o mestre espiritual de Vyasa. Portanto, Vyasa é tão autêntico quanto Arjuna porque ele vem na sucessão discipular e Sanjaya é o discípulo direto de Vyasa. Portanto, pela graça de Vyasa, os sentidos de Sanjaya foram purificados e ele pôde ver e ouvir Krishna diretamente. Uma pessoa que ouve Krishna diretamente pode compreender este conhecimento confidencial. Se uma pessoa não se dirige à sucessão discipular, ela não pode ouvir Krishna. Portanto, o seu conhecimento é sempre imperfeito, pelo menos quanto à compreensão do Bhagavad Gita. No Bhagavad Gita explicam-se todos os sistemas de yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga e Bhakti Yoga. Krishna é o mestre de todo o misticismo. Deve-se compreender, entretanto, que assim como Arjuna foi afortunado bastante para compreender Krishna diretamente, da mesma forma, pela graça de Vyasa, Sanjaya também foi capaz de ouvir Krishna diretamente. Na realidade, não há diferença entre ouvir diretamente de Krishna ou ouvir diretamente de Krishna via um mestre espiritual autêntico como Vyasadeva. O mestre espiritual é o representante de Deus. É como o presidente e o vice-presidente, né? Então, já que a gente não tem acesso a Deus pessoalmente, então nós podemos ter acesso ao representante de Deus, Krishna, o mestre espiritual, que é um vice-deus. Mas na verdade, né, Bimala, quem lê o Bhagavad Gita como ele é, está se associando pessoalmente com Deus. E quem serve Krishna através do Bhagavad Gita está servindo Krishna pessoalmente. Sem falar, né, que tem um mestre espiritual
autorizado, qualificado e competente para responder todas as dúvidas que vão surgir na leitura do Bhagavad Gita. Esse mestre espiritual é Srila Prabhupada e os seguidores fiéis de Prabhupada. Então não tem erro, né? É só seguir a sucessão discipular. O Parampará, que não parou e nem vai parar. E se parar, Krishna volta de novo e restabelece a sucessão discipular. O mestre espiritual é o representante de Vyasa também. De acordo com o sistema védico, no nascimento do mestre espiritual, os discípulos observam a cerimônia chamada Vyasa Puja. E é festa, né? É festa com no mínimo 108 pratos diferentes nos templos que seguem o padrão de Prabhupada. Tá, já até parei de falar, já deu água na boca aqui, Bimala. Vyasa Puja é a comemoração do aniversário do mestre espiritual, ou do representante do mestre espiritual, Vyasadeva. Bom, então vamos ler mais um pouquinho do livro Os Ensinamentos do Senhor Chaitanya, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Então, onde nós paramos? Dessa maneira, Bhattacharya -1. -1. Está aqui. Calma, deixa eu ajeitar direito aqui. Dessa maneira, o Bhattacharya, que sentira prazer em explicar a filosofia impersonalista, tornou-se um devoto tão resoluto que detestava até mesmo pronunciar a palavra mukti. Isso só foi possível pela misericórdia motivada do Senhor Shri Krishna Chaitanya. O Senhor Krishna Chaitanya é como a pedra filosofal, pois por sua graça ele pode transformar ferro em ouro. Depois desta conversão, todos perceberam uma grande mudança no Bhattacharya e concluíram que esta mudança ocorrera apenas devido ao inconcebível poder do Senhor Krishna Chaitanya. Assim, aceitaram que o Senhor Krishna Chaitanya não era outro senão o próprio Deus, Krishna. E agora vamos começar o capítulo 27. Tem mais? Tem mais, está só no começo, né, Bima? Capítulo 27. O Senhor Krishna Chaitanya Ramanandarai. Ramanandarai é um dos devotos mais íntimos de Deus, Bimala. O autor da coleção Chaitanya Charitamrita descreveu que o Senhor Krishna Chaitanya é como um oceano do conhecimento transcendental e que Sri Ramanandarai é como as nuvens produzidas deste oceano. Ramanandarai era um proficientíssimo estudioso do serviço prático e amoroso a Deus, Krishna Bhakti, e pela graça do Senhor Krishna Chaitanya reuniu todas as conclusões transcendentais, assim como as nuvens recolhem a água do oceano. As nuvens surgem do oceano, distribuem água por todo o mundo e retornam ao oceano. De igual modo, pela graça do Senhor Krishna Chaitanya, Ramanandarai recebeu o seu elevado conhecimento sobre o serviço prático e amoroso a Deus e, após afastar-se de seu emprego, voltou a visitar o Senhor Krishna Chaitanya em Puri. Ao visitar o sul da Índia, o Senhor Krishna Chaitanya primeiro foi ao grande templo conhecido como Jiyada Nishinha Kshetra. Este templo fica num lugar chamado Sinhachalam. Fica a 8 quilômetros da estação de trem Vishakhapatnam. O templo está situado no topo de uma colina. Há muitos templos nessa área, mas o templo de Jiyada Nrishinha Kshetra
é o maior de todos. Este templo é repleto de belas esculturas, de interesse para muitos estudiosos, e devido à sua popularidade é um templo muito rico. Uma inscrição no templo afirma que outrora o rei Vijayanagara havia decorado o templo com ouro e chegara a cobrir o corpo da deidade com ouro. Para facilitar a frequência, há no templo aposentos grátis para os visitantes. O templo é dirigido pelo sacerdote da seita Ramanujacharya. Quando visitou esse templo, o Senhor Krishna Chaitanya louvou a deidade e citou um verso do comentário de Sridhara Swami sobre o Śrīmad Bhagavatam 791. Vou ler a tradução. Embora seja muito severo com os demônios e não devotos, o Senhor Nishinra é muito bondoso para os seus devotos submissos como Prahlada. O Senhor Nishinradeva apareceu como a encarnação de Krishna, metade homem e metade leão, quando Prahlada, um devoto do Senhor Krishna, foi hostilizado por seu pai demoníaco, que se chamava Hiranyakashipu. Assim como o leão é muito feroz com os outros animais e muito bondoso e dócil com seus filhotes, da mesma maneira o Senhor Nishinradeva mostrou-se feroz a Hiranyakashipu e muito bondoso a seu devoto Prahlada. Após visitar o templo de Jyada Nishinra, o Senhor prosseguiu rumo ao sul da Índia e enfim chegou às margens do rio Godavari. Estando às margens deste rio, o Senhor Krishna Chaitanya recordou-se do rio Jamuna em Vrindavana e considerou que as árvores de suas margens era a floresta de Vrindavana. Deste modo ele ficou em êxtase. Depois de tomar o seu banho à beira do rio Godavari, o Senhor Krishna Chaitanya sentou-se ali perto e começou a cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. É assim que os devotos cantam no rosário, né? Enquanto estava sentado cantando Hare Krishna, Hare Rama, o Senhor Krishna Chaitanya viu que o governador da província, Sri Ramanandarai, chegava às margens do rio acompanhado por seus associados, inclusive muitos sacerdotes brahmanas. Anteriormente, Sarvabhauma Bhattacharya havia solicitado ao Senhor Krishna Chaitanya que visitasse em Kabur um grande devoto chamado Ramanandarai. O Senhor Krishna Chaitanya pôde entender que o homem que se aproximava do rio era Ramanandarai e desejou vê-lo imediatamente. Todavia, porque estava na ordem de vida renunciada, ele se absteve de ir ver uma pessoa política. Sendo um grande devoto, Ramanandarai sentiu-se atraído pelas características do Senhor Chaitanya, que apareceu como um renunciado, e foi ver pessoalmente o Senhor. Ao aproximar-se do Senhor Krishna Chaitanya, Ramanandarai prostrou-se e ofereceu-lhe reverências e respeitos. O Senhor Krishna Chaitanya o recebeu vibrando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Quando Ramanandarai apresentou suas credenciais, o Senhor Krishna Chaitanya o abraçou e ambos ficaram dominados pelo êxtase. Os sacerdotes brahmanas que acompanhavam Ramanandarai ficaram surpresos ao vê-los abraçando-se em êxtase transcendental. Os sacerdotes brahmanas eram todos resolutos seguidores dos rituais e não podiam entender o significado de tais sintomas devocionais. Ao contrário, ficaram surpresos de ver tão eminente renunciado tocando uma pessoa de classe baixa e também surpresos de ver Ramanandarai, que era um ilustre governador e praticamente o rei daquela província, chorando apenas por tocar num renunciado. O Senhor Krishna Chaitanya compreendeu o pensamento dos sacerdotes brahmanas e, considerando desfavorável a situação, acalmou-se. Depois disto,
O Senhor Krishna Chaitanya e Ramanandarai sentaram-se juntos. Sarvabhauma Bhattacharya falou muito bem de ti, o Senhor Krishna Chaitanya o informou. Por isso vim te ver. Sarvabhauma Bhattacharya me considera como um de seus devotos, respondeu Ramanandarai. Portanto, bondosamente recomendou que me visitasses. Ramanandarai apreciou muitíssimo que o Senhor Krishna Chaitanya tocasse um homem abastado. Um rei, um governante ou qualquer político estão sempre absortos em negócios políticos e dinheiro. Por isso, os renunciados evitam tais pessoas. O Senhor Krishna Chaitanya, contudo, sabia que Ramanandarai era um grande devoto de Deus e, portanto, não hesitou em tocá-lo e abraçá-lo. Ramanandarai ficou surpreso com o comportamento do Senhor Krishna Chaitanya e citou um verso da coleção Śrīmad Bhagavatam 10.8.4. Essa coleção a gente vai ler já já. As grandes personalidades e sábios aparecem nas casas das pessoas mundanas apenas para mostrar-lhes misericórdia. O tratamento especial que o Senhor Krishna Chaitanya não passa nem uma palavra a mais. Ô Bimala, só bate uma vez. Eu já vou parando. É igual ventilador, você puxa a tomada e ele continua girando por algum tempo. Eu não sou ventilador. E você não é tomada. Tá bom. Não é fácil não, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. O tratamento especial que o Senhor... tá bom, já dá para achar. Mas você que não quer parar de ler esse livro, os ensinamentos do Senhor Krishna Chaitanya, eles estão de graça, os ensinamentos, o livro, está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Peraí, deixa eu tomar água. Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Não, mas peraí, tem um detalhe, tá vendo? Você me apressa, eu esqueço. O livro, os ensinamentos do Senhor Chaitanya, a única opção é ler na tela, não tem PDF. O que tem PDF é o livro Gita. O Gita tem PDF. Os ensinamentos do Senhor Chaitanya não tem. A única opção é só na tela. Tá bom? Então tá bom. Mas se você quer os livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links aqui. O Bhagavad Gita é o 5º link, você clica aí, já aparece a opção econômica, no final da página a opção luxo, a opção pocket, já encomenda os 3, o de luxo fica com você, o pocket você põe no bolso ou na bolsa, e o econômico você dá de presente ou esquece por aí. Combinado? Então está combinado. Aí o 8º link é o livro Ensinamentos do Senhor Chaitanya, é o 8º link. Não é fácil não, Krishna Balarama Radha, que cruz pesada. Qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 18986887171. Combinado? Então tá combinado. Então... nós vamos fazer a agenda, tá? Agenda. Tem um convite, né, Bímola? Tem aniversários também. Tá, primeiro convite. Você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber
e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha, não, e vai descendo, Bíblia, tá vendo? Você faz errar tudo. E vai descendo que os endereços vão aparecendo, você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí você vai e leva quem você quiser para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Então, que mais? Aniversário, os aniversários, Bimala. Dia 22, segunda-feira, Diva Goswami, um dos maiores mestres na ciência do amor a Deus, faz aniversário de desaparecimento, que é comemorado por todos os devotos de Deus no mundo inteiro. Dia 22 também de dezembro, segunda-feira, Jagadisha Pandita, devoto que ajudou Deus em seus passatempos, faz aniversário de desaparecimento, que é comemorado por todos os devotos de Krishna. É para falar, tá. E as biografias estão aí na primeira linha, né, do nosso site, LHK, em ordem alfabética, tá bom? É uma bagunça organizada. Tá bom, Bímola. Para ler, ouvir ou baixar. Combinado? Então tá combinado. Então, que mais, hein? Que mais, hein, Bímola? Já falei. Tá bom, então vamos ler mais um pouquinho da coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohi Abhadrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Vabhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naistike. Estamos lendo a coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo Os Sintomas das Entidades Vivas. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyana Timirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagarpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Pancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Eva Cha Patita Nam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Paramos onde, hein? Deixa eu centralizar a letra, peraí. Página 743. Está aqui, ó. Peraí, deixa eu tomar água. Que muita água, é só um pouquinho. Aqui, ó. Um sábio santo tem visão equânime e, portanto, não se deixa afetar pelo que é materialmente bom ou mal. De fato, embora observe outros executando trabalho bom ou mal e falando palavras adequadas ou indevidas, o sábio não louva nem critica ninguém. Está vendo, Bimala? E tem outra mensagem de Krishna, né? Que os sábios não devem agitar a mente dos ignorantes. Tem um monte de detalhes, é a ciência transcendental de Deus. Com a finalidade de manter o corpo, um sábio liberado não deve agir, falar, nem contemplar em termos de bem ou mal materiais. Deve antes ser desapegado em todas as circunstâncias materiais e, sentindo prazer na autorrealização, deve vagar pelo mundo ocupado neste estilo de vida liberado, parecendo aos olhos dos leigos um retardado. Segundo Srila Jiva Goswami, este verso descreve uma classe de disciplina recomendada para os Jnana Yogis, que, mediante a inteligência, tentam compreender que não são o corpo material. Aquele que se ocupa no serviço prático e amoroso do Senhor Krishna, todavia aceita ou rejeita os elementos materiais conforme sua utilidade no serviço amoroso ao Senhor Krishna. Quem está tentando pregar a consciência de Deus, Krishna, deve ser visto como muito inteligente e não como Jadavat, um retardado, como se descreve aqui. Embora não haja, fale, nem contemple em busca do próprio gozo dos sentidos, o devoto permanece muito ocupado trabalhando, falando e meditando no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna. O devoto elabora diversos planos para empregar todas as almas caídas no serviço ao Senhor Krishna, para que se purifiquem e voltem ao lar, voltem à morada eterna. Apenas rejeitar as coisas materiais não é consciência perfeita. Deve-se ver que tudo faz parte da propriedade do Senhor Krishna e presta-se a seu prazer. Quem se ocupa ativamente na difusão do movimento da consciência de Deus, Krishna, não tem tempo para fazer distinções materiais e por isso chega automaticamente à plataforma liberada. Se, através de estudo meticuloso, alguém se torna perito no conhecimento da literatura védica, mas não faz esforço algum para fixar a mente na suprema personalidade de Deus, Krishna, então o seu esforço de certo é como o do homem que trabalha muito duro para cuidar de uma vaca que não dá leite. Em outras palavras, o fruto de seu laborioso estudo do conhecimento védico será apenas a própria labuta. Não haverá nenhum outro resultado tangível. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur explica que a palavra Pare, em português o Supremo, neste verso indica a suprema personalidade de Deus, Krishna, e não o Brahman pessoal, porque o Senhor Krishna está falando estas instruções, em versos posteriores fará referência à sua personalidade como a Suprema.
Uma interpretação impessoal neste caso seria uma interpretação contraditória que cria conflito ilógico com os outros versos, falados no mesmo contexto. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? É preciso muito esforço para cuidar de uma vaca. Deve-se ou cultivar cereais para alimentar a vaca ou manter pastagens apropriadas. Se o pasto não for bem mantido, crescerão ervas venenosas, ou se multiplicarão as cobras e haverá perigo. As vacas são infectadas por muitos tipos de doenças e carrapatos e devem ser limpas e desinfetadas com regularidade. Além disso, devem-se manter cercas ao redor do pasto das vacas e há ainda mais trabalho a ser feito. Se a vaca não dá leite, contudo, a pessoa pode então, vou ler. Peraí, deixa eu tomar água. Se a vaca não dá leite, contudo, a pessoa então de certo está realizando o trabalho duro sem nenhum resultado tangível. Também se requer um esforço laborioso para aprender a língua sânscrita, bem o bastante para discernir o significado sutil e esotérico dos mantras védicos. Se depois de tão grande labor a pessoa não compreende o corpo transcendental da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, que é a fonte de toda a felicidade na vida, nem se rende ao Senhor Krishna como o supremo abrigo de todas as coisas, então ela de certo trabalhou duro sem nenhum resultado tangível, exceto a própria labuta. Mesmo uma alma liberada que abandonou o conceito de vida corpórea, cairá caso não se refugie na Suprema Personalidade de Deus, Krishna. A palavra Nishnata, ou em português perito, indica que a pessoa deve enfim alcançar a meta da vida. Senão, ela não é perita. Como afirmou o Senhor Krishna Chaitanya, a verdadeira meta da vida humana é o amor por Deus, Krishna Prema, e ninguém pode ser considerado perito sem alcançar esta meta. Está vendo, Bimala? É o que todo mestre vem ensinar, né? Como amar Deus na prática, com o corpo, a mente e as palavras. É porque na teoria todo mundo ama Deus, na teoria todo mundo serve Deus, na teoria todo mundo conhece Deus. Só que na prática, meu amigo, só raríssimas pessoas conhecem Deus, amam Deus e servem Deus. E todos podem e devem se tornar essas pessoas raríssimas que amam Deus sobre todas as coisas, com o corpo, a mente e as palavras. Meu querido Uddhava, com certeza é muito miserável o homem que cuida de uma vaca que não dá leite, de uma esposa incasta, de um corpo que depende totalmente dos outros, de filhos inúteis ou de riqueza não utilizada para o propósito correto. De forma semelhante, aquele que estuda o conhecimento védico sem dar valor às minhas glórias também é muito miserável. E aqui é Deus falando pessoalmente, sem intermediários. O ser humano é de fato erudito ou perito quando compreende que todos os objetos materiais percebidos através dos vários sentidos são expansões da Suprema Personalidade de Deus, Krishna, e que nada existe sem a manutenção do Senhor Supremo. Deste verso, através de vários exemplos, conclui-se que o poder da fala é inútil se não for utilizado em favor do Senhor Supremo Krishna. Segundo Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, este verso dá a entender que todas as funções dos vários sentidos são inúteis, caso não sejam empregados
na glorificação do Senhor Krishna. De fato, o sacerdote Brahmana Avaduta afirmara anteriormente ao rei Jadu que, se a língua da pessoa não é controlada, todo o seu programa de controle dos sentidos é um fracasso. Ninguém pode controlar a língua se não vibra as glórias do Senhor Krishna. Outra máxima. O exemplo da vaca sem leite é significativo. Um cavalheiro jamais mata uma vaca e, portanto, quando a vaca se torna estéril e não dá mais leite, ele deve se ocupar na tarefa laboriosa de protegê-la, já que ninguém vai comprar uma vaca inútil. Por algum tempo, o ganancioso proprietário de uma vaca estéril pode continuar pensando: já investi tanto dinheiro cuidando dessa vaca e com certeza no futuro próximo ela ficará prenhe outra vez e dará leite. Mas quando essa esperança mostra ser fútil, ele fica negligente e indiferente à saúde e segurança do animal. Em virtude desse desleixo pecaminoso, ele terá de sofrer na vida seguinte, depois de já ter sofrido por causa da vaca estéril nesta vida. Assim também, embora um homem descubra que sua esposa não é casta nem afetuosa, ele pode estar tão ávido por ter filhos que continua a cuidar dessa esposa inútil, pensando: ensinarei a minha esposa os deveres religiosos de uma mulher casta. Ouvindo exemplos históricos de grandes mulheres, de certo seu coração mudará e ela se tornará uma esposa maravilhosa. Vai sonhando. Infelizmente, a esposa incasta, em muitos casos, não muda e também dá ao homem muitos filhos inúteis que são exatamente tão tolos e irreligiosos como ela. Tais filhos nunca dão felicidade alguma ao pai, mas o pai trabalha tediosamente para cuidar deles. Também, calma, aquele que pela misericórdia de Deus acumulou riqueza deve estar vigilante para dar em caridade para a pessoa certa e para a causa certa. É porque quando você dá caridade para um pecador, você incentiva o pecador a pecar mais. Você dá condições para ele pecar mais. É caridade no modo da ignorância, né? Não deve ser feita. E nem no modo da paixão. Mas 90% das pessoas, por volta de 90% das pessoas, né, fazem isso, né? Fazem a caridade errada para a pessoa errada, na hora errada, no lugar errado, tudo errado. E por isso o mundo está cada vez pior. Porque estão fazendo tudo errado. Se aparece tal pessoa ou causa certa e ele hesita e egoístamente não dá em caridade, ele perde a sua reputação e na vida seguinte será afligido pela pobreza. Quem deixa de dar a devida caridade desperdiça a vida, protegendo ansiosamente a sua riqueza, que afinal não lhe trará fama nem felicidade. Os exemplos acima são dados para ilustrar a inutilidade do laborioso estudo do conhecimento védico que não glorifica a suprema personalidade de Deus. Srila Jiva Goswami comenta que a vibração transcendental dos Vedas destina-se a levar a pessoa aos pés de lótus do Senhor Supremo, Krishna. Os Upanishads e outros textos védicos recomendam muitos processos para alcançar a verdade suprema, mas devido às suas inúmeras e aparentemente contraditórias explicações, comentários e preceitos, não se pode alcançar a verdade absoluta, a personalidade de Deus, Krishna. Não se pode fazer isso através da mera leitura de tais textos. Se, contudo, a pessoa compreende que Shri Krishna é a causa última de todas as causas e lê os Upanishads e outros textos védicos como glorificação do Senhor Supremo, então pode realmente tornar-se fixa nos pés de lótus do Senhor Krishna. Por exemplo, Sua Divina Graça Srila Prabhupada traduziu e comentou o Shri Isha Upanishad de tal modo
que conduz o leitor para mais perto da suprema personalidade de Deus, Krishna. Sem dúvida, os pés de lótus do Senhor Krishna são o único barco confiável com o qual se pode cruzar o turbulento oceano da existência material. Mesmo o Senhor Brahma afirmou no 10º canto do Śrīmad Bhagavatam que se alguém abandona o auspicioso caminho de Bhakti Yoga e adota o infrutífero trabalho de especulação védica, ele é tal qual um tolo que debulha cascas vazias na esperança de obter arroz. Srila Jiva Goswami recomenda que se ignore por completo a especulação védica árida, porque ela não conduz a pessoa até o ponto do serviço prático e amoroso à verdade absoluta, o Senhor Krishna. O Senhor Shri Krishna. Meu querido Uddhava, a pessoa inteligente jamais deve se dedicar a ler Vishnu. Vai ficar para o próximo programa, né? Página 749. Tá bom, Bímola? Página 749. Mas você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito. Mas vai pagar um precinho camarada? Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o primeiro link. Você clica no link, já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto. Você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente. Canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixharekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Vou tomar água. Então, o que nós vamos fazer agora? Ler mais um pouquinho do Néctar da Devoção, por Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Paramos onde o tratamento especial que o Senhor... um dos sakas conhecidos como -7. Um dos sakas... -7, menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está aqui, ó. É isso, não é isso, Bimala? Você não lembra? Se você não lembra, imagina eu. Krishna é a memória nas mulheres. Um dos sakas conhecido como é aqui mesmo. Krishna fala que na mulher ele é a memória. Aniversário você lembra todos, né? O que aconteceu na novela também. Tá bom, vamos parar de falar. Retiro o que eu falei. Um dos sakas, conhecido como Devaprasta, é descrito como segue. Ele é fortíssimo, um erudito desenvolto e joga bola com muita habilidade. Usa roupa branca e com uma fita prende o seu cabelo. Sempre que Krishna luta com os demônios, Devaprasta é o primeiro a ajudar e ele luta como um elefante. Certa vez, uma das vaqueirinhas disse à sua amiga: minha querida e formosa amiga, uma vez Krishna, o filho de Nanda Maharaja, estava descansando na caverna de uma montanha, mantendo a sua cabeça nos braços de Sridama,
e sua mão esquerda sobre o peito de Dama. Aproveitando-se dessa oportunidade, Devaprasta, devido à forte afeição por Krishna, começou imediatamente a massagear-lhe as pernas. Assim são as atividades dos amigos de Krishna quando estão nos campos de pastagem. Os amigos mais confidenciais são chamados Priya Sakhas e têm quase a mesma idade que Krishna. Por causa de sua amizade muito confidencial, eles se comportam apenas na base da amizade pura. Há outros amigos que se comportam com base no amor paternal ou na servidão, mas o princípio básico dos amigos confidenciais é simplesmente a amizade em nível de igualdade. Alguns amigos confidenciais são os seguintes: Shridama, Sudama, Dama, Vasudama, Kinkini, Stota Krishna, Anshu, Bhadrasena, Vilasi, Pundarika, Vitanka e Kalavinka. Com suas diversas atividades em diferentes passatempos, todos esses amigos concediam prazer transcendental a Deus, Krishna. O comportamento desses amigos confidenciais é descrito por uma amiga de Radharani, a qual ela disse: minha querida e graciosa Radharani, teu amigo íntimo Krishna também é servido por seus amiguinhos íntimos. Alguns deles dizem piadinhas para ele com vozes suaves e com isto deixam-no muito contente. Krishna tinha, por exemplo, um amigo sacerdote brahmana chamado Madhumangala. Esse menino costumava fazer gracinhas representando o papel de um sacerdote brahmana glutão. Sempre que os amigos comiam, ele comia mais do que todos os outros, especialmente lados, dos quais ele gostava muito. Então, uma vez o Prabhu Murari fez esse doce aí, show, hein? Esse doce eu já conheci, Bimala. É muito doce, é doce demais, é uma maravilha. Tá, ninguém perguntou. Então, depois que comia mais lado de qualquer outro, Madhumangala ainda não se dava por satisfeito e dizia a Krishna: se me deres mais um lado, dar-te-ei minhas bênçãos para que tua amiga Radharani fique muito satisfeita contigo. É de se esperar que os sacerdotes brahmanas deem bênçãos aos comerciantes, à casta agricultora e mercantil, e Krishna se fazia passar por filho de Nanda Maharaja, um comerciante. Portanto, o menino sacerdote brahmana tinha o direito de dar bênçãos a Krishna. Krishna, deste modo, ficava satisfeitíssimo com as bênçãos de seu amigo e lhe fornecia cada vez mais lados. Algumas vezes, um amigo confidencial ia ter com Krishna e o abraçava com grande afeição e amor. Então vinha outro amigo por trás e cobria os olhos de Krishna com as mãos. Krishna sempre se sentia muito feliz ao se relacionar assim com os seus amigos confidenciais. De todos esses amigos confidenciais, Shridama é considerado o principal. Shridama costumava vestir uma roupa de cor amarela. Ele trazia um chifre de búfalo consigo e seu turbante tinha a cor avermelhada do cobre. A compleição de seu corpo era negra e em volta de seu pescoço tinha uma primorosa guirlanda. Ele sempre desafiava Krishna com uma amizade galhofeira. Oremos que Shridama nos conceda a sua misericórdia. Certas vezes, Shridama dizia a Krishna: és tão cruel que nos deixaste sozinhos às margens do rio de Yamuna e estávamos todos loucos. E estávamos todos loucos porque não te víamos ali. Agora temos a grande fortuna de poder te ver aqui. Se queres nos acalmar, tens de abraçar cada um de nós com teus braços. Acredita em mim, querido amigo. Um momento de tua ausência provoca grande estrago, não apenas a nós, mas também às vacas.
Tudo se desorganiza e ficamos loucos por tua causa. Existem outros amigos que são ainda mais confidenciais. Eles são chamados Priya Narma, ou amigos íntimos. Entre os amigos íntimos figuram Subala, Arjun, Gandharva, Vasanta e Ujjvala. As vaqueirinhas, as amigas de Radharani, conversavam entre si sobre esses amigos absolutamente íntimos. Uma vaqueirinha dirigiu-se a Radharani deste modo: minha querida Krishnangi, em português delicada, vê só como Subala está sussurrando a sua mensagem no ouvido de Krishna, como ele está entregando a carta confidencial de Shyamadasi silenciosamente na mão de Krishna, como está colocando na boca de Krishna as nozes de Betel preparadas por Palika, e como está enfeitando Krishna com a guirlanda preparada por Taraka. Tu sabias, minha querida amiga, que todos esses amigos mais íntimos de Krishna estão sempre ocupados servindo-o dessa maneira? Dos muitos íntimos, Subala e Ujjvala são considerados os mais proeminentes. O corpo de Subala é descrito como segue. Sua pele tem a cor do ouro fundido. Ele é muitíssimo querido a Krishna. Traz sempre uma guirlanda em volta de seu pescoço e usa roupas amarelas. Seus olhos são como as pétalas da flor de lótus. Ele é tão inteligente que quando conversa e quando apresenta instruções morais, todos os outros amigos sentem absoluto prazer. Ofereçamos todos nossas respeitosas reverências a Subala, o amigo de Krishna. Podemos compreender o grau de intimidade que Krishna e Subala compartilhavam pelo fato de que as conversas que mantinham entre si eram tão confidenciais que ninguém mais podia compreender o que estavam dizendo. A descrição de Ujjvala, outro amigo íntimo, é dada como se segue. Ujjvala sempre usa vestes de cor alaranjada e seus olhos estão sempre se movendo com grande inquietação. Ele gosta de se enfeitar com flores de tipos variados. Seu corpo tem quase a mesma cor do que o de Krishna e em volta de seu pescoço há sempre um colar de pérolas. Ele é sempre muito querido a Krishna. Adoremos todos Ujjvala, o amigo mais íntimo de Krishna. A respeito do serviço confidencial de Ujjvala, encontramos esta declaração feita por Radharani a uma de suas amigas. Eu queria ver, Bima, não dá mais tempo. Já parei de falar. Nossa, Krishna, Balarama, Arada, que cruz pesada. Não vejo a hora de voltar para a morada eterna de Deus. Por quê? Porque lá todas as pessoas são agradáveis. Não é indireta, não estou falando de lábio, não estou falando daqui. Ctrl D. Tá, retiro o que eu falei. É aqui mesmo? Tá vendo? Fez eu errar. Não, é aqui mesmo. Espera aí. E agora, hein? É Ctrl D, tá? A respeito do serviço confidencial. Tá bom, já dá para achar. Calma, Bino, eu sou um catilógrafo, não sou um datilógrafo, sou um catilógrafo, um catador de milho. Mas você que não quer parar de ler esse livro, O Néctar da Devoção,
Ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis com a opção de ler na tela. Mas se você quer o livro na mão vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceram os links, é o 7º link. Tá aí, ó, clica aí, Néctar da Devoção, encomenda o seu livro, chega rapidinho na sua... Encomenda 2, encomenda 2. Um você fica com ele, o outro dia 25 você esquece por aí, compartilha conhecimento e ajuda a iluminar o mundo, tá bom? Então tá bom. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pix.harekrishna@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp e Telegram DDD 1899-688-7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, porque quem canta mantra, seus males espanta. Jayorada Madhava Kunjabihari, Jayorada Madhava Jaya Kunjabihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Jamunachira Vanachari, Jamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jayorada Madhava Jaya Kunja Bihari, Jayorada Madhava Kunja Bihari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Jaya Gopi Janavalabha Girivaradari, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yashodanandana Brajajanaranjana, Yamunachira Vanachari, Yamunachira Vanachari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Jayom Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Adanta Koti Vaishnava Brinda Ki Jai.
Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueta Gadadara Shri Vasadi Goura Bhaktavrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhaktavrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.